Olá, pequenos faraós e rainhas! Preparem-se para uma viagem fascinante ao coração do Egito Antigo, uma civilização que surgiu há milhares de anos, cheia de mistérios, grandes construções e um rio muito especial. Vocês já pensaram como um povo construiu pirâmides gigantes, desenvolveu uma escrita cheia de desenhos e acreditava na vida depois da morte? O segredo de tudo isso está no Rio Nilo. Vamos desvendar juntos como esse rio foi essencial para a vida de um dos impérios mais incríveis da história. O Egito é um país que tem um deserto enorme, super quente e seco. Mas bem no meio desse deserto existe um rio gigante, o Rio Nilo, que é como uma linha de vida. Sem o Nilo, o Egito seria só areia. Foi em suas margens que tudo começou. Há cerca de 6.000 anos, pequenos grupos de pessoas começaram a se fixar ali, porque o rio garantia água para beber, para os animais e para as plantas. Ele era o grande presente da natureza, transformando um deserto em um lar. O Nilo tinha um segredo. Entre os meses de julho e setembro, ele transbordava e inundava as terras ao redor. Essa enchente, que parecia um problema, era na verdade uma bênção. A água trazia uma camada de lama escura e rica em nutrientes que chamamos de humus. O humus é como um adubo natural e superpoderoso. Quando a água baixava, a terra ficava incrivelmente fértil, pronta para ser plantada. Os egípcios plantavam cereais como cevada e trigo, uva, abacate, alho e cebola. Isso garantiu a comida para todos e a base da economia. Mesmo com as cheias sendo boas, às vezes elas podiam ser muito fortes e destruir plantações. Mas os egípcios eram muito espertos. Eles aprenderam a controlar a força do Nilo construindo diques e barragens. Os diques eram barreiras para segurar a água, e as barragens e canais eram usados para guardar e direcionar a água para onde ela era mais necessária. Essa engenhosidade permitiu que eles tivessem colheitas garantidas, o que era a base para a organização de toda a civilização. No topo de toda a sociedade egípcia estava o faraó. Ele não era apenas um rei, ele era considerado um deus vivo na terra. O faraó tinha poder sobre tudo, as terras, as leis, as decisões importantes e até a colheita. Seu poder não era escolhido, era hereditário, ou seja, passava de pai para filho dentro da mesma família, de geração em geração. Ele era o grande líder político e religioso, o responsável por garantir a ordem e a prosperidade do Império Egípcio. A sociedade egípcia era organizada como uma grande pirâmide social, onde cada um tinha seu lugar e sua função. No topo, sozinho e poderoso, o faraó. Abaixo dele, os nobres que eram os vizires, ajudantes do faraó, e os sacerdotes, cuidavam dos templos. Depois, os escribas, que sabiam escrever, comerciantes e soldados. Na base, a maior parte da população, os artesãos que faziam objetos camponeses que plantavam e, infelizmente, os escravizados, geralmente prisioneiros de guerra. Cada um era importante para o funcionamento do Egito. Vocês sabiam que os egípcios adoravam jogos? O Sené era um dos jogos de tabuleiro mais antigos e populares do Egito Antigo, com mais de 5.000 anos. Era um jogo de percurso, onde os jogadores moviam suas peças tentando chegar primeiro ao final. Mas ele não era só um passatempo, tinha um significado religioso. Eles acreditavam que jogar Sené ajudava na jornada para a vida após a morte. É um legado cultural tão importante que ainda podemos jogá-lo hoje. Os egípcios tinham um jeito muito especial de escrever, chamado hieróglifos. Em vez de letras como as nossas, eles usavam desenhos e símbolos. Cada símbolo podia representar uma palavra, uma ideia ou até um som. Essa escrita era usada para registrar histórias, leis, conhecimentos sobre os deuses e o dia a dia. Vocês podem ver hieróglifos nas paredes das pirâmides, nos templos e em papiros. É como se a história do Egito estivesse desenhada para sempre. Por muito tempo, ninguém conseguia entender os hieróglifos. Parecia um mistério sem solução. Mas em 1799, algo incrível aconteceu. Encontraram a Pedra de Roseta. Essa pedra era mágica porque tinha o mesmo texto escrito em 3 línguas diferentes, hieróglifos, uma escrita egípcia mais simples chamada demótico e grego antigo. Foi como ter a chave do segredo. Com a ajuda do grego, os estudiosos conseguiram decifrar os hieróglifos e, finalmente, entender toda a história do Egito Antigo. Para escrever tantos hieróglifos, os egípcios inventaram o papiro. Ele era como o papel deles, mas feito do caule de uma planta que crescia no rio Nilo, que também se chama papiro. Eles cortavam o caule em tiras fininhas, prensavam e secavam, criando folhas leves e resistentes. O papiro foi usado por muito tempo para registrar informações importantes sobre religião, governo e arte.
Só depois de muitos séculos é que surgiram outros materiais de escrita, como o pergaminho e muito depois, o nosso papel de hoje. Os egípcios eram verdadeiros doutores. A medicina deles era super avançada para a época. Eles conheciam muitos tratamentos para doenças e até faziam cirurgias. Sabiam disso? Eles tinham registros médicos detalhados, como o papiro de Edwin Smith, que tem mais de 3.000 anos e descreve vários procedimentos. Isso mostra que os egípcios se preocupavam muito com a saúde e o bem-estar das pessoas, algo que poucas civilizações antigas tinham. As pirâmides são as construções mais famosas do Egito Antigo. Elas são gigantescas, parecem montanhas feitas pelo homem. Mas qual era o propósito delas? As pirâmides eram, na verdade, túmulos monumentais para os faraós e suas famílias. Elas guardavam os corpos mumificados e todos os tesouros e objetos que o faraó usaria na vida após a morte. Sua construção era um trabalho enorme, feito por milhares de trabalhadores, e mostrava a riqueza e o poder do faraó. As de Quéops, Quéfren e Miquerinos em Gizé são as mais famosas. A religião era super importante para os egípcios. Eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, que podiam ter forma de animais, de humanos ou uma mistura dos dois. Eles acreditavam muito na vida após a morte e na imortalidade da alma. Para eles, a alma passava por um julgamento no tribunal de Osíris, o deus dos mortos. Lá, o coração do morto era pesado em uma balança, e se fosse mais leve que uma pena, a pessoa ganhava a imortalidade. Por isso, o cuidado com o corpo era tão importante. Para que o corpo estivesse pronto para receber a alma na vida após a morte, os egípcios realizavam a mumificação, um processo longo e complexo. Primeiro, o corpo era lavado. Depois, os órgãos internos eram retirados, menos o coração, que era o centro da vida, e guardados em vasos especiais, chamados canopos. O corpo era então coberto com um sal especial, o natrão, por uns 40 dias para secar. Depois de limpo e perfumado, era preenchido e enrolado com muitas camadas de faixas de linho, enquanto os sacerdotes faziam rituais. No final, a múmia era colocada em um sarcófago, pronta para a eternidade. O Egito Antigo teve muitos faraós e rainhas famosos. Um dos mais conhecidos é Tutancâmon, cuja máscara mortuária dourada é super famosa. A rainha Nefertari, que já vimos jogando Sené, também foi muito importante. E teve faraós como Amenófis e os Tutmés II e III, que reinaram por muitos anos. Cada um deles deixou sua marca na história com grandes feitos, conquistas e construções que nos mostram a grandiosidade dessa civilização. Uau! Vocês absorveram muita coisa legal hoje. Que tal testarmos o que aprenderam de uma forma super divertida? Vamos fazer um rápido quiz para ver se vocês pegaram todos os detalhes da nossa viagem pelo Egito Antigo. Não se preocupem, não é uma prova, é só para a gente se divertir e fixar o conhecimento. Cliquem no botão Iniciar e mostrem o quanto vocês são craques. Nessa aventura, aprendemos muitas palavras novas e importantes sobre o Egito Antigo. Para vocês lembrarem direitinho, preparei um glossário com os termos-chave. Vocês podem voltar aqui sempre que tiverem dúvidas sobre o que significa hieróglifos ou mumificação, por exemplo. É como um dicionário especial da nossa jornada. Estudar essas palavras vai ajudar vocês a entenderem ainda mais sobre essa civilização fascinante. Parabéns, futuros egitólogos! Vocês concluíram a jornada pelo Egito Antigo com muito sucesso. Espero que tenham se divertido e aprendido bastante sobre a importância do Rio Nilo, as pirâmides, os hieróglifos e os mistérios dessa civilização milenar. Lembrem-se que o conhecimento é uma ferramenta poderosa para construirmos um futuro mais inteligente. Continuem curiosos, continuem explorando e fazendo a diferença. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aventura. Deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós.